Fala pessoal, belezinha? Pessoal, vamos para a nossa segunda parte dos nossos estudos sobre geradores. Nessa segunda parte eu quero falar com vocês a respeito da equação do gerador, quero falar com vocês a respeito das potências que envolvem o gerador, entre outros assuntos, belezinha? Então vamos lá. Pessoal, então vamos iniciar aqui então a nossa segunda parte dos nossos estudos. Nessa segunda parte eu quero falar com vocês a respeito da equação do gerador, que é muito importante no nosso circuito. Mas antes disso, vamos só lembrar uma figurinha que eu coloquei no finalzinho da nossa primeira parte, que é essa aqui. Veja bem, aqui nós temos um circuito elétrico bem simples, né, que é constituído de um gerador e de um resistor. Então, quando nós olhamos para esse circuito elétrico aqui, o que a gente tem? Nós temos aqui uma determinada tensão que está alimentando o circuito U, e além disso nós temos aqui uma outra tensão que está o quê? Que está relacionada à parcela de energia que é transformada no interior do gerador, que é o que nos fornece a força eletromotriz. Beleza? Então, quando nós olhamos para esse circuito elétrico, lembramos do que eu falei a respeito da equação do gerador, nós temos duas tensões que envolvem os geradores. A tensão que alimenta o circuito, que nós chamamos de U, e a outra tensão que está relacionada à parcela de energia que é transformada, que é a força eletromotriz. Beleza? Então o que a gente pode dizer com relação a isso? Podemos dizer o seguinte, na verdade, nós podemos escrever uma equação que represente isso que eu acabei de falar. Então nós temos aqui a tensão que está alimentando o circuito, nós temos a força eletromotriz, que corresponde à parcela de energia que é transformada no interior do gerador, e nós ainda temos uma outra tensão que está relacionada ao quê? A parcela de energia que é perdida, que é transformada em calor no interior do gerador, tá? Que eu vou chamar de U'. Então o que eu posso dizer com relação a isso? Eu posso dizer o seguinte, que a tensão que alimenta o circuito, que nós chamamos de U, ela é dada como sendo a diferença da força eletromotriz menos a tensão que é convertida em calor na resistência interna do gerador. Tá? Então, ou seja, esse U, ele representa o que vai alimentar o circuito no todo, certo? Mas esse U que está alimentando o circuito no todo, ele é, na verdade, o resto, o que sobra do processo de transformação de energia, já que parte dessa energia vai ser transformada em força eletromotriz e a outra parte vai ser perdida na forma de calor. Então, posso dizer que essa tensão U, que está alimentando o meu circuito aqui, é a diferença entre quem? Entre a força eletromotriz e a parcela de energia que vai ser convertida na forma de calor, certo? Então, levando em consideração, por exemplo, a primeira lei de Ohm, eu posso dizer que esse U' é igual a quem? É igual à resistência interna do gerador vezes a quantidade de corrente elétrica que está passando por essa resistência interna. Então, essa equação do gerador, ela pode ser escrita como sendo o quê? U, que é igual à minha força eletromotriz, menos R vezes I. Essa é, então, a nossa equação do gerador, que a gente vai usar muito nos nossos estudos de agora em diante. Belezinha? Pessoal, e é claro, né, que nós temos que lembrar o que significa cada um desses elementos. O U representa a minha DDP, que alimenta o circuito, o R representa a minha força eletromotriz, o Rzinho representa a resistência interna do gerador e o I representa a quantidade de corrente elétrica que passa pelo gerador e, consequentemente, também passa pelo circuito elétrico. Quando nós olhamos para essa equação, tem algumas coisas que são muito importantes. Então, a sua força eletromotriz e a sua resistência interna são constantes. Então, é importante que vocês entendam isso, que a força eletromotriz, deixa eu só arrumar isso aqui que ficou feio pra caramba, a sua força eletromotriz e a sua resistência interna são o quê? São constantes. Beleza? O seu U e o seu I, eles são o quê? Eles variam um em relação ao outro. Como assim? Se a corrente elétrica aumentar,
há uma diminuição na DDP, certo? Então a força eletromotriz e a resistência interna são constantes e o U e o I variam de forma inversamente proporcional. Se o I é grande, o U é pequeno. Se o U for grande, o I é pequeno. Então eles variam de forma inversamente proporcional, belezinha? Pessoal, vou falar agora a respeito das potências, né? E vocês têm que lembrar do que eu falei anteriormente. Os nossos geradores, eles funcionam como se fossem máquinas, transformando a energia não elétrica em energia elétrica. Então, se eles funcionam como se fossem máquinas, eles vão apresentar uma determinada potência, certo? Então, se eu tenho um determinado gerador real de eletricidade, o que significa dizer que ele é um gerador real de eletricidade? Significa dizer que ele tem resistência interna. Os geradores ideais, eles não apresentam resistência interna, tá? Então, se eles têm resistência interna e alimentam um determinado resistor elétrico no circuito, então eles vão ter diferentes potências. Então, eu posso ter uma potência total, uma potência útil e uma potência que vai ser dissipada. Nós vamos falar sobre essas potências agora. Então aqui eu tenho um circuito elétrico simples, que eu já mostrei anteriormente, que é constituído de um gerador e um resistor. Então eu tenho aqui a minha força eletromotriz, corresponde à parcela de energia que é transformada. Tenho aqui a minha diferença de potencial U, que corresponde a diferença de potencial que está alimentando o circuito em si, e aqui eu tenho a minha resistência elétrica. Como que eu vou fazer então para determinar a potência total desse gerador? A potência total de um gerador, ela está relacionada ao quê? A parcela de energia que é transformada em energia elétrica. Então, ou seja, quando nós estivermos falando de geradores que têm potências totais, tá? Quando estiver falando de um gerador que apresenta uma potência total, essa potência total ela corresponde à quantidade de energia que é transformada, que é gerada no gerador. Ou seja, que é transformada, por exemplo, de energia química em energia elétrica. Então, se eu quero determinar a energia, a potência total desse gerador, eu vou ter que levar em consideração o quê? A força eletromotriz e a quantidade de corrente elétrica que passa pelo gerador. Então, a potência total de um gerador, que nós vamos chamar de PT, ela é igual a quem? A força eletromotriz vezes a quantidade de corrente elétrica que passa pelo gerador, ou seja, EI. Belezinha? A potência útil, pessoal, ela corresponde à parcela de energia que está alimentando o circuito. Corresponde à diferença de potencial que o gerador fornece ao circuito para alimentar, por exemplo, essa resistência R aqui. E para a gente determinar, então, se a potência útil corresponde a essa DDP que está alimentando o circuito, a potência útil que nós vamos chamar de PU, deixa eu só arrumar isso aqui. A potência útil que nós vamos chamar de PU, ela é dada pelo produto da DDP, que alimenta o circuito, vezes a intensidade da corrente elétrica que está alimentando o meu circuito, ou seja, o I. Belezinha? Pessoal, mas agora, além da potência total, que está relacionada à transformação de energia não elétrica em energia elétrica, da potência útil, que está relacionada ao que o gerador fornece ao circuito, nós temos também a potência dissipada. A potência dissipada, ela está relacionada com o quê? Com aquilo que é perdido na forma de calor no interior do gerador e também na resistência externa. Beleza? Então essa potência dissipada no gerador, ela está relacionada com aquilo que é perdido, com aquilo que é transformado em calor no interior do gerador. Por causa de quem? Por causa da resistência interna. Então, para a gente escrever essa potência dissipada pelo gerador, nós vamos fazer PD é igual a quem? A R vezes I elevado ao quadrado. Beleza? Então, essa equação é a equação que a gente vai utilizar para determinar a potência dissipada pela resistência interna do gerador. Mas além dessa potência dissipada na resistência interna, eu também posso determinar, fazer essa potência dissipada como sendo a diferença entre a potência total e a potência útil.
também posso fazer isso. Belezinha? Então essas são as nossas equações que nós vamos utilizar para estudar as potências no gerador, tá bom? Pessoal, e se a gente está falando a respeito de potência e que o gerador é uma máquina, então esse gerador ele também vai apresentar um determinado rendimento. Beleza? O que é esse rendimento? O rendimento ele é um número adimensional que determina a eficiência do gerador. O que isso significa? Significa dizer o seguinte, que quanto maior for o rendimento de um determinado gerador, menos energia está sendo perdida no interior do gerador na forma de calor, certo? Ou seja, menos energia está sendo dissipada pelo gerador, tá? Então esse rendimento ele é uma grandeza adimensional que relaciona isso. Quanto maior o rendimento, menos energia é perdida na forma de calor. Como que eu vou fazer então para obter o rendimento de um determinado gerador? Para a gente obter o rendimento é só fazer a razão entre as potências útil e potência total. Então a gente pode dizer que o rendimento, que é dado por essa letra grega aqui, que é o eta, um nzinho, é dado pela razão entre a potência útil e a potência total. Essa é a equação que a gente vai utilizar para determinar o rendimento do gerador. Nós sabemos o que é PU e sabemos o que é PT. Então esse rendimento ele também pode ser dado pela equação. O que é PU? PU é a DDP vezes a corrente elétrica. O que é PT? É a força eletromotriz vezes a corrente elétrica. Corta o I com o I que é o mesmo. Então nós podemos dizer que o rendimento de um gerador também pode ser dado pela razão entre a DDP, que está alimentando o circuito, que o gerador fornece ao circuito, pela razão e pela força eletromotriz do gerador. Então nós temos aqui duas equações para se determinar o rendimento de um gerador, belezinha? Outra coisa muito importante que a gente precisa falar, pessoal, é a respeito da curva característica de um gerador. Então, ou seja, se eu posso representar um gerador por meio de uma equação, eu posso também escrever um gráfico que representa essa equação de uma maneira geral. Então, qual que é a equação do gerador que a gente acabou de ver, que a gente acabou de visualizar? A equação do gerador ela é dada como sendo U, que é igual a E, menos R vezes I. Essa é a equação do gerador. É a equação que a gente vai utilizar para determinar a diferença de potencial no circuito, força eletromotriz, resistência interna e quantidade de corrente elétrica. Quando nós olhamos para essa equação, o que a gente está vendo? Nós estamos vendo uma equação de primeiro grau. E como toda equação de primeiro grau, o gráfico que representa uma equação de primeiro grau vai ser sempre uma reta. Nesse caso aqui vai ser uma reta decrescente por causa do nosso sinal negativo aqui. Então aqui eu tenho representado o gráfico dessa equação. Pessoal, e como todo gráfico, nós temos algumas informações nesse gráfico que são muito importantes, tá? Então a primeira coisa que vocês têm que olhar, sempre que você tiver um gráfico de U em função de I, e o seu gráfico for uma linha reta decrescente, é porque esse gráfico representa um gerador. É muito importante que você saiba isso. Outra coisa, se você tiver uma corrente elétrica igual a zero, significa dizer que a sua força eletromotriz é igual à tensão que alimenta o circuito. Ou seja, U é igual a E. Se você tiver um U igual a zero, significa dizer que você tem a máxima corrente elétrica que percorre o circuito. E essa máxima corrente elétrica nós chamamos de corrente de curto-circuito. Tá bom? Essas informações que eu acabei de falar, pessoal, são informações que estão escondidas no gráfico. Desculpa, são informações que estão claras no gráfico. Ou seja, eu bato o olho no gráfico aqui e eu consigo ver isso aqui tudo que eu acabei de falar. Mas como todo gráfico, eu tenho algumas informações que estão escondidas no gráfico. Quais são essas informações? Primeira informação, que está relacionada com as características do gerador. A força eletromotriz e a resistência interna do gerador são sempre constantes. Tá? Então esse valor de E nunca vai mudar. Ele vai ser sempre constante. Tá?
Agora tem uma outra informação que está aqui escondida no gráfico, que está relacionada com o quê? Com a inclinação da reta. Então, ou seja, se a gente olha para esse gráfico apresenta uma certa inclinação, certo? E se eu calcular a inclinação dessa reta, ou seja, se eu fizer a tangente de alfa, o que eu vou encontrar? A tangente de alfa é o cateto oposto sobre o meu cateto adjacente. Então eu posso dizer que a tangente de alfa vai ser igual ao quê? O que é o meu cateto oposto ao meu ângulo alfa? É a minha força eletromotriz. O que é o meu cateto adjacente? É a minha corrente de curto-circuito, certo? Então, ou seja, a força eletromotriz dividido pela corrente de curto-circuito, pela corrente elétrica que está passando pelo gráfico, é igual à resistência interna do gerador. Então, se você dividir o valor da sua força eletromotriz pelo valor da corrente elétrica, o que você vai encontrar? Você vai encontrar a resistência interna do gerador. Então, a gente diz o seguinte, que a resistência interna, que é uma constante do gerador, no gráfico é obtida calculando a inclinação da reta do gráfico. Belezinha? Pessoal, e para a gente finalizar essa nossa videoaula, eu quero falar com vocês a respeito da corrente de curto-circuito e dos geradores. Então veja bem, o que é a corrente de curto-circuito? A corrente de curto-circuito é a máxima corrente que um gerador fornece a um determinado circuito elétrico. Como que vai surgir essa corrente elétrica? Essa corrente elétrica de curto, ela vai surgir quando você pegar um fio sem resistência elétrica nenhuma e ligar os polos do gerador. Então quando você pega um determinado fio sem resistência elétrica e liga aos polos desse gerador, o polo positivo e o polo negativo, o que acontece? Você tem o que nós chamamos de corrente de curto-circuito. Beleza? Como que a gente vai fazer para determinar essa corrente de curto-circuito? Nós vamos partir da equação do gerador. U é igual a E menos R vezes I. Correto? Se eu tenho uma corrente de curto-circuito, se eu pegar esse fio e ligar ele nas extremidades desse gerador, e esse fio não tem resistência elétrica, então quer dizer que não vai ter DDP passando, alimentando o meu circuito. Então a gente diz que essa DDP é igual a quanto? É igual a zero. Então essa equação fica zero, que é igual a E menos R vezes I. Se eu isolar o meu R vezes I aqui, que nesse caso aqui é uma corrente de curto-circuito, I de CC, então vai ficar R, I, CC vai ser igual a quem? A E. Então, se eu quero determinar a corrente de curto-circuito em um determinado gerador, em um determinado circuito elétrico, basta eu dividir a força eletromotriz pela resistência interna do gerador. Então, essa corrente de curto-circuito, ela corresponde à máxima corrente que um gerador vai fornecer a um circuito. Se você for colocando resistência elétrica nesse fio, o que vai acontecendo? A corrente elétrica vai diminuindo, beleza? Quanto mais resistência, menos corrente elétrica, correto? Então, ou seja, essa corrente de curto-circuito, ela é a máxima corrente que um gerador pode fornecer a um determinado circuito elétrico, tá bom? Pessoal, e para a gente encerrar, vamos falar a respeito do gerador ideal e um gerador que nós chamamos de gerador real, que foi o que nós estudamos até agora, tá? Primeira coisa que a gente tem que entender, nós estudamos nas nossas videoaulas anteriores em resistores, associação de resistores, nós sempre levamos em consideração geradores que são chamados geradores ideais. Isso não existe. Não existe gerador ideal, tá? Ele é só uma situação didática para facilitar a compreensão do circuito elétrico. Beleza? Apesar de muitos exercícios considerar o gerador como se fosse um gerador ideal, ele não existe, tá? Ou seja, nós não podemos desprezar a resistência interna. E a gente vai fazer exercício que leva em consideração um gerador como sendo ideal, e nós vamos levar em consideração geradores como se fossem geradores reais, tá? Ou seja, com resistência interna. Para a gente fazer isso, o que a gente tem que levar em consideração? Nós vamos levar em consideração se esse gerador tem resistência interna ou se ele não tem resistência interna. Então, os geradores reais, a resistência interna é diferente de zero, a equação do gerador
ela é então válida, ela é então empregada, porque nós temos que considerar a resistência interna desse gerador, e a representação de um gerador real no circuito vai ser a que nós vimos, que a gente já viu até agora. Se nós estivermos tratando um gerador como sendo um gerador ideal, ele não tem resistência interna, a resistência interna é igual a zero. A diferença de potencial ela é igual à força eletromotriz, ou seja, passa a ser aplicada a primeira lei de Ohm naturalmente. E a representação no circuito é só um polo positivo e um polo negativo sem a minha resistência interna. Belezinha? E o mais importante, pessoal, é o seguinte: quando nós estamos trabalhando com geradores ideais, esses geradores ideais eles fornecem ao circuito uma diferença de potencial constante igual à força eletromotriz. Ou seja, eu não tenho dissipação de energia interna no gerador, porque eu não tenho resistência interna, o que não acontece no gerador real. No gerador real, eu tenho resistência interna, então, ou seja, eu tenho energia dissipada internamente no gerador, eu tenho transformação de energia no gerador, que é a minha força eletromotriz, para então poder alimentar o circuito com a minha diferença de potencial. Belezinha, pessoal? Pessoal, eu vou encerrar essa segunda parte dos nossos estudos sobre geradores. Ficou uma videoaula um pouco longa, mas eu volto na próxima videoaula para falar com vocês a respeito de associação de geradores, que é muito importante nos nossos estudos. Belezinha? Então um abraço, fica com Deus e até a nossa próxima videoaula. Tchau, tchau. Now